Olá! Hoje farei uma análise crítica sobre a atual política externa dos Estados Unidos a partir de suas raízes históricas, do radicalismo assumido pelo presidente Donald Trump e das possíveis correlações desses temas com o livro Cães de Guerra, publicado em 1974 pelo escritor inglês Frederick Forsyth, que faleceu no ano passado aos 86 anos de idade. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Pensar com Arte. Meu nome é Antônio Artequilino e tenho absoluta certeza de que o conteúdo deste vídeo vai lhe ajudar a compreender melhor questões importantes da geopolítica do tempo presente. Diante da recente agressão estadunidense contra a soberania da Venezuela, acredito que os Estados Unidos deveriam respeitar o artigo 2, parágrafo 4, da Carta das Nações Unidas, que proíbe a ameaça ou o uso da força contra a integridade territorial e a independência política de qualquer Estado. Fundamentalmente porque a erosão dessa norma desestabiliza enormemente a ordem internacional que o próprio país, os Estados Unidos, ajudaram a arquitetar após a Segunda Grande Guerra Mundial e da qual colhe benefícios estruturais até os dias de hoje. Ao violar esse princípio basilar, a superpotência norte-americana não apenas compromete sua legitimidade diplomática e moral perante a comunidade global, a comunidade internacional, mas também estabelece precedentes perigosos que podem ser instrumentalizados por nações rivais para justificar suas próprias agressões, substituindo a segurança coletiva das nações pela imprevisibilidade da lei do mais forte e precipitando um cenário de anarquia e de caos geopolítico que, em última análise, fere os interesses de segurança a longo prazo do mundo inteiro e dos próprios americanos. Não obstante, peço sua permissão para oferecer uma análise que considero lúcida sobre as principais causas do atual contexto de crise nas relações internacionais a partir das ameaças e do uso da força militar dos Estados Unidos da América contra a integridade territorial e a soberania de um país irmão da Venezuela. A política externa, e é bom que a gente frise essa questão, a política externa de Donald Trump em seu segundo mandato não é apenas um retorno ao isolacionismo, como sugerem leituras superficiais do slogan America First, ou seja, América em primeiro lugar. É paradoxalmente uma reinterpretação agressiva e expansionista da doutrina Monroe. Ao declarar abertamente a América Latina como uma esfera de influência exclusiva e inviolável dos Estados Unidos, Trump despe a diplomacia americana de suas roupagens multilaterais e inaugura o que analistas políticos e cientistas das relações internacionais já chamam de doutrina Monroe, ou seja, a fusão de Donald com Monroe. Ou seja, um imperialismo transacional, unilateral, deturpado, despudorado e ainda pior, agressivo e inconsequente. Vale esclarecer, meu amigo e minha amiga, que a doutrina Monroe original, ela data de 1823 e tinha um caráter defensivo, porque pregava a América para os americanos,
visando impedir a recolonização europeia. Eram outros tempos. Agora, com o passar dos anos, o denominado Corolário Roosevelt, já de 1904, transformou-a em uma justificativa para o intervencionismo, que era também chamado Big Stick, ou Grande Porrete. Contudo, o corolário Trump é mais perigoso. Vai além, muito além disso. E eu quero explicar para você os motivos. Veja bem, diferentemente da Guerra Fria, onde a intervenção era justificada por uma disputa ideológica, ou seja, capitalismo versus comunismo, o imperialismo de Donald Trump é puramente mercantilista e patrimonialista. A região, a América como um todo, deixa de ser vista como um conjunto de parceiros estratégicos, mesmo que desiguais, e passa a ser tratada como um ativo a ser protegido de competidores comerciais, mais especificamente da China. A lógica não é mais a da hegemonia por consenso ou liderança. A lógica é outra. A lógica é a da posse e da obtenção de vantagens econômicas em larga escala. A análise crítica desta nova postura revela 3 pilares fundamentais que rompem com a diplomacia moderna. Então vamos lá, vamos analisar juntos esses pilares. Vamos falar do primeiro pilar. O governo Trump subverte o ordenamento jurídico das relações internacionais e estabelece o conceito esdrúxulo do que podemos denominar de soberania condicional. Mas o que é soberania condicional? Calma, prometo que serei didático. A soberania das nações latino-americanas é respeitada apenas enquanto não colide com os interesses econômicos dos Estados Unidos da América. A retórica beligerante que culminou com o ataque direto à soberania da Venezuela e o sequestro de um chefe de Estado não teve como propósito a defesa da democracia, assim como muitos levantaram a questão, mas a estabilidade para a extração de recursos naturais e o controle de fluxos migratórios. Sabemos convictamente que Nicolás Maduro é um autocrata que agiu de forma autoritária e irresponsável no processo que fraudou as últimas eleições presidenciais para manter um regime político dominador, cruel e arbitrário na Venezuela. Isso é muito claro para todos nós. Todavia, compete, e sabemos disso, ao povo e às instituições da Venezuela a tarefa de resolver seus próprios problemas, sem a intervenção militar desproporcional, belicosa e agressiva dos Estados Unidos da América, ou de qualquer outro país, de quem quer que seja. Vamos agora ao segundo pilar, o caos geopolítico. Donald Trump revive o princípio de exclusão total. Ou seja, a presença chinesa em infraestrutura, como portos no Peru, investimentos no setor petrolífero da Venezuela ou até do G5 no Brasil. Tudo isso, essas questões são tratadas não como competição de mercado, mas como uma violação de segurança nacional dos Estados Unidos, justificando coerção econômica e ameaças diretas, quando não chantagens. O terceiro e último pilar trata do unilateralismo agressivo. Nessa lógica insana, instituições consagradas, como a ONU, a Organização das Nações Unidas, e OEA, a Organização dos Estados Americanos, tornam-se irrelevantes. Washington prefere a negociação bilateral, onde a assimetria de poder é absoluta, permitindo impor termos que seriam inaceitáveis se realizados ou propostos em fóruns
multilaterais. Isto posto, quais são as consequências para a América Latina? Vamos lá. Acredito que o perigo desta doutrina reside na sua imprevisibilidade. Ao tratar a diplomacia como um negócio imobiliário e lucrativo, Trump ignora nuances culturais e políticas regionais importantíssimas. Isso força os países da região a um alinhamento automático, covarde e submisso, sob pena de sofrerem sanções ou desestabilização política, social e econômica. Portanto, a doutrina Monroe é, em última análise, a confissão, ou seja, a doutrina Monroe, a confissão de que os Estados Unidos não buscam mais convencer o mundo pela força de seu exemplo, ou seja, soft power, que é o poder brando, mas sim coagir sua vizinhança pela força de sua economia e aparato militar, que é o hard power, poder duro, poder enérgico e agressivo. Portanto, para a América Latina como um todo, isso representa um grande retrocesso de décadas, porque o desenvolvimento autônomo e soberano deve ser sacrificado no altar absurdamente profano e questionável da segurança nacional estadunidense. Todos os demais parceiros são desconsiderados. Entretanto, que analogia pode ser feita desse contexto de prepotência imperialista e de arrogância neocolonialista dos Estados Unidos com a obra Cães de Guerra, The Dogs of War, de Frederick Forsyth? Devo esclarecer primeiramente que esse livro aborda uma trama de mercenários contratados por uma poderosa corporação para derrubar um ditador tirânico de uma nação africana recém-independente, cujo território possui vastas riquezas minerais. O livro fala especificamente da platina, com o objetivo de instalar um governo mais favorável aos interesses da empresa, revelando o lado sombrio e obscuro, e também financeiramente motivado do mercenarismo e da política internacional pós-colonial. Confesso que li esse livro ainda na minha adolescência, quando morava em João Pessoa, na Paraíba. E o seu conteúdo me marcou de uma forma contundente. Hoje, depois de diversas outras leituras e reflexões e estudos, compreendo com mais clareza que, sob uma ótica crítica, a obra de Frederick Forsyth funciona como um documento etnográfico do neocolonialismo ocidental, ou seja, um sistema aperfeiçoado e expandido pelos Estados Unidos no pós-Segunda Grande Guerra Mundial. Muito embora o vilão do livro seja um magnata britânico, a mecânica, a engrenagem descrita na obra é o espelho exato da realpolitik norte-americana, aplicada no sul global, ou seja, América Latina, África e Oriente Médio, durante a Guerra Fria e também depois dela, como estamos testemunhando nos dias atuais. Vale lembrar que a realpolitik é uma abordagem política pragmática que prioriza interesses nacionais, poder e resultados práticos, como economia e segurança nacional, sobre ideologias, moral ou princípios éticos, focando no que funciona na chamada política da realidade, para alcançar objetivos, mesmo que isso envolva compromissos ou até mesmo alianças com rivais ideológicos. Inclusive, devo lembrar que o termo alemão, que significa política da realidade, popularizado pelo estadista prussiano e também primeiro chanceler do Império Alemão, você já deve ter ouvido falar, Otto von Bismarck,
foi muito importante para a compreensão do real alcance dessa política. Se você quer que nos próximos vídeos eu fale um pouco mais de Bismarck e essa política, a Realpolitik, deixe nos comentários e farei os vídeos com o maior prazer. Sim, Donald Trump defende a ausência de qualquer pudor ou moralismo nessa política da realidade, pois um ditador pode ser um grande amigo e aliado, desde que seja economicamente útil. E é justamente o que acontece com as relações de Donald Trump com o príncipe saudita Mohammed bin Salman, acusado de ter ordenado o assassinato do jornalista do jornal The Washington Post, Jamal Khashoggi. Certamente você ouviu falar desse episódio lamentável. Realmente, nas avaliações de poder feitas pelo governo dos Estados Unidos, a economia e o interesse nacional guiam as decisões diplomáticas e políticas. E isso acontece há muito tempo. Os americanos são aliados de ditadores. São aliados de países que não necessariamente seguem regras de respeito aos direitos humanos. Vale lembrar Henry Kissinger, que usou a Realpolitik para expandir o poder dos Estados Unidos, buscando o equilíbrio de poder e interesses nacionais. A propósito, ele apoiou ativamente a ditadura militar no Brasil e em toda a América Latina. Quem não ouviu falar de Henry Kissinger? Ora, sabemos que sua postura refletia a política externa dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, que priorizava o alinhamento com governos anticomunistas, mesmo que fossem governos autoritários, como o governo de Augusto Pinochet. Governos sangrentos e ditatoriais. E tudo isso em detrimento das questões que envolviam direitos humanos, porque nas ditaduras cruéis da América Latina, os direitos humanos foram afrontados, desrespeitados. Nesse sentido, no livro Cães de Guerra, de Frederick Forsyth, o personagem Sir James Manson não planeja um golpe de Estado em Zangaro. Zangaro, minha gente, é o país fictício africano abordado no livro. Por ideologia ou preocupações humanitárias. Ele queria se apoderar de uma grande montanha de platina, como falei anteriormente. A partir daí, o Estado-nação africano é reduzido a um mero obstáculo logístico para a extração de riquezas naturais, de recursos existentes no solo daquele país. Pois muito bem, essa é a visão que fundamenta a doutrina intervencionista de Washington atualmente, onde a soberania de nações consideradas periféricas é respeitada apenas até o momento em que colide, em que esbarra com o lucro estratégico tão cobiçado pelo governo dos Estados Unidos. Na minha modesta opinião, o livro Cães de Guerra expõe a engrenagem do que o sociólogo norte-americano Charles Wright Mills abordou no seu livro A Elite do Poder. Esse livro foi publicado no ano de 1956, mas permanece muito atual. Ao ler a obra criticamente, percebe-se que o neocolonialismo não é um acidente, mas um modelo de negócios estabelecido a partir do conluio de interesses econômicos, políticos e militares. Em outras palavras, o livro defende a tese de que os Estados Unidos são dominados, presta atenção, por um pequeno e coeso grupo de indivíduos que ocupam posições de comando nas 3 principais instituições do país. Vamos lá, as grandes corporações, as forças armadas americanas, que são as mais poderosas do planeta, e o governo federal dos Estados Unidos. Devo informar também que Charles Wright Mills foi professor de sociologia na Universidade de Colômbia, a qual tive a satisfação de visitar no ano de 2022. E realmente gostei muito da estrutura
da universidade. Ela é a mais antiga instituição de ensino superior do estado de Nova York. Também a quinta mais antiga dos Estados Unidos. E, se não me falha a memória, é uma das 9 universidades coloniais fundadas antes da Revolução Americana. Lá, pude conversar com diversos pesquisadores e, pessoalmente, pude constatar o quanto o trabalho do professor Wright Mills é, até hoje, respeitado e valorizado, sendo referências de inúmeras dissertações e teses. Sendo assim, vamos voltar ao livro de Frederick Forsyth. Cães de Guerra demonstra que, para o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, a independência das nações africanas ou latino-americanas é muitas vezes uma ficção jurídica, tolerada apenas enquanto não interfere no fluxo de commodities para o norte global. Entendo que essa ficção, e vejam que é de 1974, continua sendo a realidade documental do século XXI. Uma realidade documental dos dias atuais. Obviamente, não vou falar sobre o desfecho da trama, não vou dar spoiler. E sugiro que você leia o livro Cães de Guerra quando for possível, pois o seu conteúdo antecipa a era em que a guerra se torna um produto de mercado, comprável por quem tem capital, permitindo que potências como os Estados Unidos e até mesmo a Rússia, que invadiu a Ucrânia, intervenham ou promovam conflitos sem declarar guerra oficialmente. É um grande abuso de poder. Além do mais, o plano central da trama do livro Cães de Guerra consiste em substituir um ditador imprevisível por um fantoche controlável que assinará os contratos de mineração sem ler, sem fazer nenhuma objeção, em troca tão somente de poder nominal, em troca do dinheiro e de uma vida de opulência. Sim, a arte inspira o viver humano, ao passo que a vida imita a arte, não é mesmo? E aqui, no canal Pensar com Arte, as pessoas são convidadas para participar de uma reflexão profícua, capaz de gerar debates respeitosos e plurais, sem perder jamais a dimensão da consciência crítica, da independência intelectual e da autonomia do pensamento. Vamos pensar nisso. Se você gostou desse vídeo, se você apreciou o conteúdo e as informações aqui oferecidas, por favor, deixe o seu like e, se não for inscrito, inscreva-se. Vamos debater juntos questões importantes, as grandes questões do nosso tempo. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima.